Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Escola em Voz. Eu sou Anderson Gross e estou hoje aqui com meu colega, novamente, Rony Baashi, para nós falarmos de um tema que realmente, neste momento, claro, né, o programa é atemporal, mas estamos acompanhando o calendário do que ocorre aqui, especialmente no sul do Brasil, e claro, né, que ocorre em vários outros lugares, que são os vestibulares do final do ano. E esse tema que a gente está trazendo para vocês é um tema que trabalha muito a questão da saga do vestibulando, né? O que essa jornada do vestibulando, esses concursos de final de ano afetam na vida, especialmente dos alunos de terceirão. E a gente tem o nosso convidado, né, Rony, que novamente volta aqui à nossa mesa, trazendo todo o seu repertório, toda a sua experiência, né? Então, vamos para mais um episódio. É isso aí, Anderson. É um prazer novamente estar com vocês aqui. É um prazer receber o nosso convidado. Já vai virar uma figurinha carimbada, o que é muito bom. E é um tema que carece muito da atenção dos nossos alunos de terceira série do ensino médio, alunos pré-vestibulandos, professores de pré-vestibular, que muitas vezes têm o seu foco concentrado no seu conteúdo, mas que precisam abrir a sua mente para a gestão dessa época que é muito peculiar. E antes de entrar propriamente no assunto e no nosso convidado, eu queria convidar a galera, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está ouvindo, façam a inscrição no nosso canal, ative o sininho, recebam os nossos conteúdos, deem sugestões, façam comentários, pode meter o pau também, tece a sua crítica lá, não tem problema algum. A gente quer a participação de vocês. Por isso a gente pede aqui, inscreva-se no nosso canal, Escola em Voz, no YouTube, no Spotify, e façam seus comentários e compartilhem com seus amigos, com a galera da educação, que é para onde a gente quer que chegue esse conteúdo com qualidade. E aí, para falar da jornada do vestibulando, né? Tá aqui novamente o nosso amigo, nosso grande mestre, psicólogo, especialista em psicologia escolar, mestre em administração estratégica, o senhor Evandro Schitz. Olha aí, senhor, foi boa, hein? Senhor, vamos manter uma formalidade. Manter a formalidade. Vou utilizar as palavras mais enobrecidas, então, né? Obrigado, Evandro, por aceitar novamente o nosso convite. Eu é que agradeço, né? O Anderson e o Rony, foi uma parceria, a gente já fez uma gravação e eu achei demais isso. Uma conversa muito legal e principalmente porque são dois educadores que estão aí em 2034, então estão 10 anos à frente, né? E estão o tempo todo conversando com pessoas da área da educação do mais alto calibre. E isso traz, é claro, uma recompensa, né? Quando a gente faz aí um bate-papo, uma conversa, um podcast, uma roda de conversa, a gente acaba sendo recompensado pelas informações que a gente recebe. E com isso a gente consegue projetar um pouquinho à frente aquilo que vai acontecer. Eu acho que o grande segredo da educação é você estar no aqui e agora, mas projetando o que acontece no futuro, antecipando alguns fatos, antecipando algumas tendências e com isso dando mais conforto, né? Tanto para os alunos, mas também para aquela equipe que compõe a educação no ambiente escolar, que vai do colaborador, do educador ao gestor no sentido mais amplo, né? Então, isso é a parte legal de estar aqui trocando uma ideia. Ele falou, né? 2034, eu vou jogar um negocinho aí nesse dado. Eu tava acompanhando uma entrevista há uns dias atrás sobre taxa de natalidade, crescimento e tal no país, né? E a gente tem uma perspectiva de crescimento de taxa de natalidade voltando em função da pandemia até 2050, né? E aí a previsão é que a partir de 2050 comece a estabilizar e aí ter um decréscimo. E a gente comece a envelhecer, né? Essa era uma tendência antes da pandemia, ela já vinha, né? E agora, então, pós-pandemia, teve o inverso? O pessoal começou a namorar mais? É porque não podia sair, tinha que ficar em casa, né? Então tá bom, então tá certo. Bem, meus amigos, nós vamos falar sobre as realidades, né, desse final de ano, né? Falar sobre o segundo semestre, especialmente nos terceirões e nos cursinhos. Você trouxe um ponto, Evandro, que me deixou muito claro, assim, pra mim uma coisa, né?
Você falou de equipe. Uhum. E além de ajudarmos, né, com esse debate de hoje, de elucidarmos os pontos para os estudantes, mas principalmente para as equipes que orientam os estudantes nas escolas. E aí me remeteu o seguinte: equipe e equipamento são Uhum. palavras próximas, né? Isso. Então, uma equipe bem equipada, com instrumentos, com ferramentas adequadas, funciona melhor. Então, eu gostaria de convidar vocês, né, nesse episódio de hoje, a gente ajudar, especialmente esse pessoal que está na liderança das escolas de ensino médio e cursinhos, a se equiparem melhor para poder orientar, porque no sul do Brasil, a gente percebe que ainda permanecem os tradicionais vestibulares, né? Quando a gente fala da UFPR, né, com sua tradição de 2 fases, quando a gente fala da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a prova somatória, uma das únicas do país nesse formato, uma prova complexa. E quando a gente fala da Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, as 3 grandes federais, claro, tem outras, né? O Rio Grande do Sul tem mais algumas, mas a gente percebe que permanece. Em outros lugares do Brasil, o Enem já predomina, né? Sobretudo Minas Gerais, né? Norte e Nordeste. Mas trazendo para nossa realidade, o mês de agosto, né? Claro que o programa é atemporal, mas a gente está trabalhando com essa linha, né, do segundo semestre. O mês de agosto é marcado pela publicação dos editais, né? Então, a gente já tem a publicação dos editais, o FPR até já publicou, né, no primeiro semestre, Sim. que ela já abre inscrição antecipadamente, né? Mas nós temos a publicação do edital da Universidade Federal de Santa Catarina, da Federal do Rio Grande do Sul, da CAF, mas ainda, né, novamente, a nossa querida, tão prestigiada, tão maravilhosa, né, Universidade do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, é assim o nome dela, né, a UDESC, ela novamente dá uma atrasada, né? A gente sente isso muito porque cria uma tensão, né, em relação ao acompanhamento dos editais, né? Então, mas isso a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, né, sobre esse atraso da UDESC. Mas as grandes instituições que já publicaram seus editais, né, elas saem na frente. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: qual é a importância da compreensão do edital por parte do candidato? Eu gostaria de começar com o Rony, né? E depois você pode vir com a sua experiência, Evandro. Mas assim, a gente entende que o candidato ele precisa se aprofundar, né? Mas qual a importância dele aproveitar esse momento? Porque não tem concurso agora, né? Os editais estão ali, publicados, né? É de domínio público, todo mundo pode acessar. Mas parece que a cultura do brasileiro não é de se aprofundar nos regramentos, né? A gente toma medicação sem ler a bula, né? A gente monta um aparelho em casa sem ler o manual de instruções. É uma cultura muito nossa, né? De a gente não seguir isso, né? Mas, Rony, por que o candidato tem que tomar conhecimento disso? Se nós olharmos principalmente o aluno de ensino médio, e aí o aluno de terceira série do ensino médio, dos terceirões, e o fato de nesse negligenciar o edital, ele é total. A gente tem um percentual baixíssimo de alunos de terceira série que se atém a isso. E isso vai muito além do aluno, né? Eu acho que isso a gente pode replicar essa responsabilidade para a escola. Porque é como você falou antes do equipamento, né? Você precisa do equipamento para poder tomar a sua decisão, ter segurança e poder dar continuidade no seu trabalho. Nesse caso, o edital é um equipamento preciosíssimo. Porque ali estão contidas todas as informações que podem determinar até uma aprovação do aluno em um curso vestibular, né? Então, a verdade é que a grande maioria dos alunos negligencia o edital. Os alunos de pré-vestibular, eles já olham o edital com um outro olho, eles já se atêm a isso porque já tiveram a primeira passagem negligenciada, né? Então, hoje, a gente tem uma grande realidade nas escolas de desconhecimento de informação por parte dos alunos de terceira série, que principalmente não leem o edital e não conhecem a sua prova, né? Não conhecem aquilo que vai fazer. E a grande maioria deles vai para uma prova simplesmente no escuro. Não faz questão de ler o edital, de saber como é que é o processo de inscrição na sua efetividade, de se atentar a detalhes do que ele precisa e do que ele pode levar, do que ele não pode, com relação a locais de prova, com relação à própria prova. Tudo isso está descrito ali, né? Como é que vai ser montada a questão da pontuação dele, tudo detalhado em edital. Então é um documento importantíssimo
que não pode passar despercebido pelo aluno do ensino médio. E se a escola for atenta, ela vai pegar esse edital e vai levar para a sala de aula e vai destrinchar isso com o aluno. Porque é o equipamento, é a ferramenta que eles têm naquele momento para começar a traçar um caminho de sucesso nesse vestibular que está chegando aí. Muito bom, é isso aí. Evandro, você é um grande conhecedor de regras de concurso vestibular Enem em função da natureza do seu trabalho, a maneira como você hoje precisou, né, criar metodologia de treinamento para alunos de alta performance, né, que é basicamente o trabalho que você desenvolve nas instituições de ensino onde você está inserido. E é muito comum ver o bom desempenho, né, dos alunos que seguem esse método de treinamento de performance, de conhecer. Mas o que você destacaria ainda sobre a importância de se ler o edital, além, né, das contribuições do Rony, que traz muito essa questão, né, da responsabilidade da escola e do candidato? Mas o que você ainda destaca, assim, né? O que o edital traz para o candidato, né? O que ele precisa se atentar, né, ao fazer ali? Não é uma leitura corrida, é uma leitura mais profunda? Por gentileza. E seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado por estar Legal. conosco. Então, assim, né, complementando o que o Rony e você já falaram, o edital tem a regra do jogo, então é o que tem que, digamos assim, a partir do momento que ele decide fazer uma prova, eu sempre digo para o aluno assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer é definir um curso ou uma área de interesse, porque o Enem te dá um tempo maior, né? Você pode ir até janeiro definir. Aí você tem que definir as universidades, que é o calendário, que é aquilo que a gente vai estar conversando hoje, né? Definir no calendário, então eu tenho que virar um especialista nessa prova. E para que a pessoa vire um especialista na prova, a regra do jogo está onde? No edital. E eu vou só acrescentar algo que eu acho que é de extrema importância, que é, na inscrição é o primeiro momento que ele vai precisar do edital. Hoje a gente ouve muitas pessoas falando que tem déficit de atenção. Muitas, né? Então, quando ele vai fazer a inscrição, se ele tem um déficit de atenção, na hora que ele entrar para fazer a inscrição, eles vão pedir ali se ele tem alguma condição especial. Então, ali ele vai ter que dizer que ele tem uma condição especial, ele vai ter um espaço para dizer o que ele tem, né? E aquilo que a universidade vai estar oferecendo para ele, né? No caso do déficit de atenção, que hoje é uma coisa muito comum, ele ganha 1 hora a mais. E aí ele vai colocar essa informação ali. E algumas universidades, ele tem que na hora já inserir, eu acho que é o UDESC, se não me engano, no meio do ano tinha que inserir ali já digamos, o diagnóstico do médico em PDF, e outras te dão um prazo para fazer isso. Mas se ele não fizer isso no prazo da inscrição, é muito comum ele me procurar depois e dizer: Evandro, eu descobri que quem déficit de atenção ganha 1 hora a mais. Eu posso pedir para a universidade? Aí eu digo: agora que acabou a inscrição, não. Porque isso ele só faz na inscrição. E ele só vai fazer se ele leu o edital e se ele sabia da informação. Então, é uma coisa importante. Tem outra que é o aluno sabatista. Então, se o aluno é sabatista, né, se ele ler o edital, ele vai ver que se ele tiver uma prova que é sábado e domingo, ele vai ter que ver, no caso da UFSC, que ele vai ter que colocar lá que ele é sabatista, e nesse caso, ele vai ler a regra no edital e lá diz que ele vai ter que entrar no horário das 13h45 lá, né? Tá dentro da sala. E ficar em reclusão. E ficar em reclusão, né? E, inclusive, às vezes o cara coloca que é sabatista, já aconteceu aí, eu já vi comentários da UFSC, né? Da Coperv, onde o cara colocou que era e chegou lá, o cara, não sou, é que eu não sabia o que era. E aí eu coloquei que era. Colocou então, sabatista porque fazia a prova no sábado. Então, já que a prova no sábado, eu vou botar que eu sou sabatista, né? E se for domingo, eu vou botar dominguista, né? Então, domingueira, né? Essa pergunta vocês vão fazer pro coordenador pedagógico da Coperv. Ele vai contar essa história. Ele vai dar o número de alunos que se inscreveram no último ano como sabatista e na hora não era. E não era convictos religiosos dessa natureza. Exatamente. Colocaram quer dizer, por descuido. Por descuido, e eles fizeram uma realocação ano passado. Então, essa é uma história bem interessante de edital. Então, quando a gente fala no edital, ele tem a regra do jogo. É super importante que o aluno tenha acesso, né? Mas o que eu vejo hoje é o aluno de 3º ano e o aluno de pré-vestibular, ele tem muito interesse em buscar no telefone dele as informações que têm relação com prazer, com redes sociais, com TikTok, com assistir vídeos. Agora, ele não para ler, né? A maior parte dos alunos, eu diria 90%, eles não vão olhar o edital. Como eu sei, a cada sala de 40 ou 70 alunos que eu pergunto quem leu o edital, quando eu dou uma aula de prova, é 2 ou 3.
A maioria não teve contato. E se ele não lê antes da inscrição, ele pode perder já uma oportunidade de fazer uma inscrição ajustada à necessidade dele. Então já começa ali. E dali para frente, obviamente, se ele não tem dados do edital, todo ano eu tenho alunos, todo ano, olha só, que levam lápis no Enem e são desclassificados. Aí você vai me dizer, poxa, Evandro, mas se levar o lápis no Enem o cara é desclassificado? Segundo o edital, sim, mas pode ter alguém que levou e não foi, sim. Né? Eu vi no ano passado um cara entrando de moto na sala do Enem, o cara colocou a moto dentro e não foi desclassificado. Então, como uma prova de 5... Como assim? O cara colocou a moto dentro da sala para não ser roubado, da sala de aula. Em que lugar foi isso? Não precisa falar lugar. Não, em que estado? Cidade, Eu não vou falar da região, mas está longe de Santa Catarina, mas para não gerar uma polêmica. Mas o que acontece? Como o Enem... Mas sério, ele colocou mesmo? Colocou a moto dentro, eu vi um vídeo, né? O cara colocando, assim, eu vi no ano passado vídeos... A gente podia ficar aqui umas 3 horas só falando dessas coisas do Enem, né? O Enem, como tu tem 5 milhões de candidatos, né? Então, o que acontece? Na hora aparece 4 milhões para a primeira prova. O que acontece? Você não tem como organizar a prova da forma que você organiza uma prova da CAF, da UDESC, que a gente está falando aí em 5 mil pessoas na UFSC na metade do ano, 30 mil pessoas agora, são 5 milhões. Então, espalhados pelo Brasil. Então, o cara entra com uma garrafa de Coca-Cola, e não pode uma garrafa que não tenha rótulo, tem que ser sem rótulo, com líquido transparente, mas transparente, você vê pessoas tirando fotos e jogando essa foto ainda na internet, né? Então você vê lá na brincadeira do ano passado do Enem, o cara com uma galinha assada dentro da sala, fora do pote, com Coca-Cola 2 litros dentro da sala e uma moto que eu vi dentro da sala. O cara colocou a moto dentro da sala. Não sei se era do fiscal ou se era do... Mas tem a foto é real. Sim, tinha fotos na internet, isso rodou ano passado. Rodou as fotos, então... Olha, o edital faz coisas. Não, aí... A falta de leitura. Sem dúvida. E aí vem situações e situações, né? Porque o que me deixa assim, muito chateado é quando, por exemplo, você comentando e treinando alunos ali no terceirão sobre algo que é extremamente importante para eles não conhecerem, por exemplo, situações que são muito básicas para quem vai disputar uma prova competitiva. Como você falou, e eu costumo dizer isso também lá no coaching, né? Olha, você vai disputar uma prova competitiva, ela é diferente da prova escolar. Sim. A prova escolar você não está competindo com seus colegas. Então, a sua nota indifere da média dos colegas da turma. Né? Desde que você tire a nota regular de passagem de ano, né? Então, tá tudo certo. Agora, o seu desempenho no vestibular ou no Enem... embora o Enem não seja um concurso, uma prova de habilidades, mas depois ela acaba se tornando uma prova competitiva porque o meu desempenho vai ser bom ou ruim mediante a média de desempenho dos meus concorrentes naquele curso. Né? Então, assim, primeira coisa, tem que conhecer as regras do jogo. Você vai competir, tem que conhecer o regramento do jogo, você tem que conhecer qual é a sua área de domínio, até para saber, poxa, a minha área de domínio não está sendo cobrada no curso em que eu vou disputar. Mas a área em que eu tenho maior fragilidade, onde eu tenho realmente assim maior deficiência, poxa, é a área que está sendo mais cobrada no curso, como o caso da engenharia mecânica na UFSC, via vestibular ou via Enem, ela tem um sistema de pesos muito ampla. Sim. Então, eles acabam desconhecendo regras básicas e muitas vezes chega para competir de maneira totalmente despreparada. Por quê? Ao longo do ano, não se dedicou de maneira mais intensiva justamente na área de conhecimento em que aquele curso solicita, aquele curso demanda. Né? Em direito, por exemplo, inverte, matemática cai, mas aí humanas e linguagem sobe, né? Então, se você não tem esse acompanhamento, você não vai conseguir competir de maneira igual. Acho que o maior exemplo disso, e aí falando do SISU, que a gente está falando de nota de Enem, né? Vem da Federal de Pelotas, da Federal da Bahia e de algumas, não todas, universidades do Norte e Nordeste, né? E lá em Pelotas, cursos da área da saúde têm um peso maior na prova de ciência da natureza. Na Federal da Bahia, são 5 pesos diferentes para 5 notas. E tem em torno aí de umas 16 instituições do Norte e Nordeste que tem o bônus por CEP. O bônus por CEP. O bônus geográfico. Chega a 20%. Que é o bônus Federal do Amazonas, bônus 20%. regional, né? Piauí e Tocantins tem, né? 20%. Amazonas também. Tem. No Pará também tem, se eu não me engano. E esse bônus, o que aconteceu, né? Esse bônus eu chamo até de barreira geográfica, né? Por que esse bônus no edital tem? Né? Porque muita gente
acabava passando em medicina na Universidade do Piauí e não era um aluno oriundo do estado. Ele cursava medicina lá no período universitário, né, os 6 anos na universidade, e não era do estado, era do centro do país ou de outras localidades. Assim que ele formava, ele não exercia medicina no estado. Ele regressava para o seu estado de origem. Então, a universidade formava lá, né, sei lá, 40, 50 bacharéis em medicina por ano, ou até mais, eu não lembro o número de vagas. Mas a maioria retornava ao seu estado de origem. E tinha um déficit de médicos no estado. Então, essa barreira de passagem, né, esse bônus geográfico que o Rony traz, é justamente isso. Então, só para pegar um exemplo, um aluno que faz 700 pontos, vamos pegar aqui de maneira geral, ali nas notas do Enem, né, performando 700 pontos em média, ele vai para 840, automaticamente pelo bônus. Tu acha justo? É assim, eu já pensei muito sobre isso, tá? O que eu entendo? Eu vou te dar o que eu acho depois, tá? Tá, o que que eu entendo? E eu também. Não, perfeito. Ó, agora vai pegar fogo. Agora Quem não. estiver assistindo, ó, agora jogou... Eu não tava esperando essa pergunta, mas... Jogou a porque não pimenta tá no roteiro, cara. Jogou a pimenta no bolo de chocolate aí, ó. Assim, ó. Agora. Se olhar pela questão de que tá se corrigindo no final um problema educacional anterior, eu acho que realmente é paliativo e não é correto. Se considerar, tá, que talvez naquele estado seja a única instituição, tá, que tem o curso de medicina público, federal, para o estado e para desenvolver essa ciência no estado, e aí os formandos não permanecem no estado e regressam ao estado de origem com isso, aí eu te confesso que mexe comigo, né? Me parece uma opção adequada nesse sentido. Mas ainda eu precisaria, assim, me aprofundar melhor sobre esse entendimento para poder dizer assim, cara, num primeiro momento é injusto, no segundo momento me parece uma forma de corrigir isso, né? Mas eu confesso para vocês que ainda tô em cima do muro. Precisaria de mais tempo para poder analisar isso. Rony, tu vai primeiro? Não, agora não, vai o Evandro, quero ouvir tu cru, vai Evandro. Então, assim, eu penso que eu concordo com o Anderson, acho que tem que ter uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, porque tem questões como essa, da questão do regionalismo, de você ter poucas oportunidades. A gente tem 6 universidades, 7 de medicina no Paraná, entre estaduais e federais. O Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul você tem Tem 7 federais. Tem as 2 de Porto Alegre. Tem a UFSPA, tem a URGS, tem a UFPEL, tem a FURG, tem a Unipampa, tem a Santa Maria. E o UFFS, quando Rio abriu Grande do Sul, medicina, né? Passo Fundo. Exatamente. Ao invés de abrir em Santa Catarina, que já precisaria, né? Porque Paraná tem 7, como você disse. E a Unipampa, não sei se eu citei aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz a conta esses dias, deu 7. Já tinha as 5 naturais, né? A de Ciências Médicas de Porto Alegre, a URGS, a de Rio Grande, a de Pelotas e Santa Maria, certo? Sim. Aí abriu a Unipampa, tá? E a UFFS, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, com operação nos 3 estados, Paraná, naturalmente, já tem 7. Paraná 8, então, a Unila. Então. A Unila, que está em Foz do Iguaçu, que é aquela universidade... Da América Latina? Da América Latina. Com a Unila já vai a 8. Então, o Paraná já vai a 8, tá? Aí, o Rio Grande do Sul já tinha 6. A minha expectativa, quando abriram a UFFS... Santa Catarina tá no meio. Sim. Só tinha até então Florianópolis, depois a UFSC abriu Araranguá. E aí tem a UFF em Chapecó, né? Isso. Aí tá em Chapecó. A reitoria tá em Chapecó. Mas ela tem um curso de medicina em Chapecó, né? Não tem. Não tem? Não tem. Aí abriu em Passo Fundo. Porque eu achei que era Realeza no Paraná, se eu não me engano, né? E depois a gente vai ter que conferir isso. Né? Que ela tem Chapecó, vagas para medicina em Chapecó, Realeza e Passo Fundo.
A fronteira sul. Não, eu acho que não. Eu acho que é só... Vamos confirmar Vamos depois confirmar. pro ouvinte. Já criaram quer outra confirmar, polêmica pra aqui. Nós vamos confirmar isso daí, ó. É a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde Se tem o curso de medicina em medicina. Chapecó. Mas eu tenho quase certeza que é Passo Fundo. Mas só Pode pra... que eu me enganei, porque ela mas pega aquela borda Essa ali, né? polêmica é de vocês. Tá, não vou me meter nessa. Mas aí que vem a situação. Nós temos muito curso de medicina aqui. Minas Gerais... Universidade Federal da Fronteira Sul. Onde estão os campos Chapecó, de medicina dessa universidade. E Minas Gerais tem 15. 15. Sim. 15 federais de medicina. Não é à toa que Minas Gerais é o estado que tem mais vagas no SISU, né? Mais de 30 mil vagas. lá, né? E só a Daí federal, a UFMG tem 160. Mas daí, pegando esse gancho, o que eu acho, né? Eu acho que tem que ter Como o Enem é uma prova inteligente, eu acho que ela é inteligente, uma prova que tenta... É uma prova a nível nacional, a maior, né? Que tenta fazer o quê? Tenta trazer o aluno da escola pública para a escola privada. Vamos ver a causa. Vamos só ver aqui, ó. Informação direta da fonte agora, pesquisa do Google, hein? Tem medicina, né? Vagas, né? Chapecó e Passo Fundo. Ela tem umas... Mas sabe por quê, Anderson? Eu também não... Depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Ela tem uma restrição de vagas que a gente chega até a passar batido. Ela tem uma restrição. Parece que são poucas vagas, então a gente vai ter que dar uma pesquisada depois nisso. Então ela tem, mas é realmente uma... São pouquíssimas vagas que chega a passar batido aí. A da Fronteira Sul, eu nem cito. É só levar em consideração que a gente tem uma Universidade Federal e meia. Contra 8 e contra 7. Sim. Na região sul. Agora a gente tem, então, Curitibanos que entrou, né? Tá, tu diz meia a UF... Uma UFSC e uma meia é a Federal da Fronteira Sul. 1 e 1/3. Sim. Tá, é isso aí. Só que são 3 campos agora da UFSC, e daí teria Chapecó com poucas vagas ali. Depois a gente tem que fazer uma análise por quê. E daí, com essa questão do Enem, então, assim, qual que é o objetivo da prova do Enem? Trazer o aluno de escola pública, né? E colocar ele na universidade pública. Diminuir a distância entre o cara da escola pública e privada. Com esse objetivo, a prova é uma prova inteligente, é uma prova que joga a tua decisão do que aplicar para depois, é inteligente. Só que quando ela dá a opção de alguns estados do Norte e Nordeste fazer o bônus regional, o cara de Santa Catarina tem o direito de dizer, então, Santa Catarina também deveria dar um bônus regional. Porque daí o cara de 700 vai fazer 840 e vai passar para medicina, que o corte foi 823 no ano passado. Então ele tira um direito do cara daqui, né? E tira um direito do cara da escola pública também aqui, que tem, né, uma nota menor, mas vai bater aí 800, é uma nota bem alta, né? Na tua observação, ok, né? Pode, enfim... Fizeram... Que existe um prejuízo para o cara de Santa Catarina. Quando alguns estados tomam a decisão de dizer, ó, a gente vai dar um bônus regional, né? O aluno de Santa Catarina também poderia pleitear, dizer, então eu também quero um bônus regional em Santa Catarina, vamos implementar um bônus de 10 a 20, que é o que eles aplicam, e se for 20% em Santa Catarina, a vaga vai ser para o cara que mora em Santa Catarina. Se isso fosse algo similar à universidade gratuita. Eu digo que porque se o cara tem direito no Norte e Nordeste, se isso for definido por estado, se não é uma regra federal que vai definir, então se é por estado, então o estado também poderia deliberar para o nosso aluno que, como ele está em Santa Catarina, e a gente tem aí 3 universidades e meia, como falou o Rony, que a gente vai manter a vaga para o nosso aluno e não para o cara de São Paulo. Tá, porque mas quantas vagas o cara de São Paulo tem? Ponto. Mas aí quem toma a decisão é a universidade, né? Esses dois são os meus pontos. Sim, mas a universidade ela vai respaldar isso numa regra de estado, né? Dizendo, ó, para o nosso estado, a gente precisa. A ideia é a seguinte. A gente sabe que as universidades são autarquias e têm independência com relação aos seus processos de seleção. Isso. Ponto. Não é? Então, cada universidade tem lá a sua forma de botar o aluno para fazer a graduação e de fazer essa classificação. Quando a gente trata de um concurso, de uma prova em nível nacional, a gente já tem que deixar claro ali no edital do Enem que determinadas regiões vão ter critérios diferenciados de seleção. E não deixar isso para a universidade decidir. Quando a gente entende que isso é uma decisão da universidade numa prova de nível nacional, está tendo uma interferência regional acima de algo federal, não é?
No início, quando começaram essas questões do bônus geográfico, houveram várias contestações legais a respeito disso, Inclusive em no ano termos passado. de inconstitucionalidade. Inclusive no ano passado. E normalmente há uma briga judicial em cima disso, né? Justamente por quê? Porque o Enem é o concurso em nível nacional. E aí há algo que, mesmo sendo um órgão federal, mas atuando ali no estado e tendo a sua autonomia para definir isso, sobrepondo algo que é determinado em nível nacional, isso acaba levando a uma discussão judicial em termos de inconstitucionalidade. Será que já teve alguém que ganhou? No ano passado, será que alguém... Eu creio que sim. Será que alguém... Porque assim, ó, por que eu acho que as universidades conseguem fazer isso? Porque o Enem não é um concurso. Acho que por não ser um concurso, eu acho que isso abre essa porta, não é? Mas Porque o Enem é uma prova. Sim, Ela é um exame nacional para medir o nível das e por escolas, ela não dos ser um alunos. concurso, eu acho que isso facilita para a universidade fazer essa tomada de decisão. Mas devem existir políticas públicas federais para garantir A que equidade. você tenha uma equidade ou que tenha os formandos naquele estado. Se não, e aí a gente carece de políticas públicas. Se nós e carecemos com qual o maior exemplo da falta de política pública nesse sentido, principalmente o curso de medicina? O programa Mais Médicos. A gente teve que importar médico porque os nossos médicos, eles estão nos grandes centros. Eles não vão lá para a cidadezinha do interior, eles não vão lá no Ribeirinho, eles não fazem uma medicina da família. Então, a gente tem uma carência de políticas públicas em nível federal, né? E as que tem são muito precárias, são muito rasas, e a gente continua tendo esse movimento de pessoas, de alunos das graduações de medicina e de outros tantos cursos em função de mercado, né? E falo isso por quê? Porque Santa Catarina, como o Evandro citou, é um mercado visado. Ou se tu pegar o vestibular lá da UFSC, tu não vai ver um percentual grande de alunos de fora que vem para cá fazer o vestibular. Principalmente São Paulo. Então, Porque qual é o sonho dos caras? Os caras querem morar no Campeche e estudar na Federal. É a vida de sonho deles. Até porque é a única universidade federal do país com 100 cursos, cujo campus principal fica instalado no meio de uma ilha com mais de 40 praias, né? Então o pacote não é só a Universidade isso Federal. Isso não torna injusto pro aluno que tá aqui? Não, sem dúvida. Para quem é a Universidade Federal, o nome é Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, por isso que eu entendo, de novo, trazendo a minha leitura, e quando você tem uma Universidade Federal do Piauí, você tem uma Universidade Federal do Tocantins, você tem uma Universidade Federal do Pará, do Maranhão, ela foi criada para desenvolver justamente a ciência naquele estado, né? Para poder desenvolver, como tem no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, tem em Rio Grande, como tem em Minas Gerais, pelo amor de Deus, Minas Gerais tem todos os cantos de Minas. Agora, essas universidades também foram criadas em um período histórico específico do país, em que havia também muita força política naquele período, né? Especialmente na época da ditadura militar, certo? Em que definiu onde essas universidades estariam inseridas, né? Então, você tem, assim, também uma situação histórica de como que elas foram criadas, onde elas foram estabelecidas. Então, eu vejo que faz falta, né, para esses estados que têm necessidade de desenvolvimento regional, desenvolvimento científico, alguém que fique e permaneça lá para poder fomentar isso, né? Então, esse é o meu entendimento numa questão. Mas, claro, se a gente levar isso estado por estado, se todo mundo criar a barreira geográfica, né? Ou nem vai ficar inviável. Porque se isso então é legal... É melhor não criar. Então cada um faça o seu vestibular. Se isso é legal, legalmente pode ser feito, então cada estado faz a sua restrição e cria uma bolha para nível de estado, né? E aí vai um pouquinho contra aquela ideia de você formar cidadãos para o mundo. Hoje a Universidade Federal de Santa Catarina, ela abarca pessoas de todo o Brasil e de fora. Eu já fui em laboratório de química, em visita à tarde, não era horário de aula, tinha 7 pessoas, nenhuma falava português. Sim. Nenhuma, eu já fui em visita. Então, eu acho que criar, né, a universidade preparar, transferir conhecimentos e criar pesquisas, né, ela não vai criar para o estado, ela vai criar para
para o mundo, né? A gente tem que estar preparado para formar as pessoas para o mundo. Foi o que a Unicamp e a USP fizeram na pandemia. Criaram, né? Desenvolveram aí, digamos assim, pesquisas para o mundo inteiro. E claro que isso não é a realidade de todas as universidades do Brasil. E eu concordo contigo que tem que ter uma reflexão sobre essa questão do cara fazer medicina lá e ficar alocado ou não lá. Tem que ter, até porque hoje na União Europeia, por exemplo, Portugal, né? É um país que a gente faz aí, tem um projeto para fazer a Universidade de Portugal, e as universidades de Portugal só colocam um cara para fazer medicina em Portugal se ele for cidadão da União Europeia. Ele pode ser brasileiro, mas ele tem dupla cidadania. Se ele for brasileiro, aluno internacional, ele não tem dupla cidadania europeia, não vai poder fazer medicina. Por quê? Porque Portugal quer o médico lá, ela também quer que o cara fique, né, ali, porque ela também precisa. Depois da pandemia, a gente teve esse movimento de observar o quanto falta médicos e enfermeiros, né? Assim como já existe uma legislação de que alunos que vão se especializar fora do país, fazer os seus mestrados, seus doutorados, seus pós-doutorados, eles também têm que retornar, né, para o país para que esse conhecimento científico fique aqui. Já existe uma legislação específica sobre isso. O meu ponto não é o ponto de estabelecer várias barreiras geográficas. O meu ponto é, o Enem tem que ser tratado em nível nacional. As políticas públicas é que tem que funcionar para garantir com que esses formandos, eles possam ser alocados, né, cumprindo uma necessidade básica da sociedade. E aí entra o governo federal com regras específicas. Eu acho que esse ponto não cabe à universidade. Eu acho que a universidade ela tem que continuar plural, como o Evandro falou. Ela tem que ser um ambiente global, internacionalizado, com cada vez pessoas de diversos locais para contribuir para o crescimento dela. Mas o Estado, sim, o Estado em nível federal, que eu digo, né, quando eu falo isso, ele tem que estar atuando em políticas públicas para garantir a assistência naquele local. Isso, fato. Até porque algumas universidades regionais, elas conseguem, por exemplo, desenvolver, tanto no ponto de vista econômico, no ponto de vista de pesquisa, no ponto de vista, principalmente do agro, né? Né? O Brasil depende muito, o Brasil hoje no campo do agro, você vê assim uma Embrapa, né? Você vê uma Emater no Rio Grande do Sul, você vê centros de pesquisas muito avançados, fazendo com que se explore de uma maneira adequada, né? Que se cultive, né, de uma maneira adequada todos os potenciais que aquela região proporciona, né? E aí essas pesquisas levam muito tempo para poder surtir efeito, né? Como explorar muitas vezes uma madeira, explorar uma flor, explorar uma planta, explorar um determinado cultivo, né? E tudo mais. Então, elas têm uma importância regional significativa, né? O Cal, acho que aqui na nossa TV deu um... Aí, então, dentro desse contexto, né? Mas, bom, trazendo isso agora, quando a gente fala, né? Agora, do nosso período de... Posso citar do edital mais 2 exemplos da importância que me vieram agora? Sem dúvida. 2 exemplos do edital, né, de importância. A prova da UFSC de somatório, ela tem um sistema de somatório que o aluno tem que aprender a fazer, onde uma verdadeira marcada e uma falsa, uma elimina a outra e ele zera. Então, ele tem que ter um número de verdadeiros maior do que falsas marcadas para ele pontuar. Para essa pontuação, pelo menos parcial, que faz ele subir a escadinha. Isso, então... Senão ele nunca sobe. Senão ele não sobe. Então, para ele parcializar, para ele ganhar pontos parciais, ele tem que ter um número de corretas marcado maior do que um número de incorretas marcado, que eu chamo de verdadeiro ou falso. Então, ele tem que saber a regra do jogo. Aí a gente tem a UEM e a UEPG, né? São as estaduais do Paraná, de Ponta Grossa e de Maringá, com somatório. E eu já tive alunos que foram fazer a prova sem ler o edital, sem assistir a aula de estratégia de provas. Lá como que funciona o somatório deles, e tá no edital. Eu marquei uma falsa e 3 verdadeiras. Na UFSC, uma falsa elimina uma verdadeira, sobraria 2. Ele iria pontuar. Na UEPG e na UEM, automaticamente ele marcou 3 verdadeiras e marcou uma falsa, ele perde a questão toda. Olha a importância de ler o edital. E vou dar um outro exemplo também. Unicamp, que eu conheça, que eu me lembre de cabeça, eu trabalho com todas as provas aí do Brasil, né? As principais provas, né? É a única prova do Brasil que o cara tem que levar o relógio dele.
A Unicamp permite o uso... É obrigado a levar. Se você não levar a Unicamp, se você não levar o teu relógio e ele não pode ser um analógico, quer dizer, ele não pode ser digital, tem que ser analógico. Se você não levar o teu relógio na Unicamp, eles não vão marcar no quadro tempo de prova. Tá no edital. Então, olha isso, tá? Cara, essa aí... A agora... Unicamp obriga o cara. Então, tem que ser analógico, para quem não Mas sabe. não é obrigatório tu levar, na verdade. Tu não é né? obrigado, mas tu não vai contar o tempo de prova. Tu não... Tu vai fazer teu 5 controle horas vai- de vai se prova perder. sem E não dá pra controle. perguntar pro colega ao lado que Não. horas são. E nem e nem pro Perguntar, cara... não, tá eliminando. Não, mas o fiscal só foi perguntar que horas Só são. foi ver que horas são, né? Só fui olhar pra trás. Então, Né? Aquela prova zerada. Não, mas eu só olhei pra trás, professora. então, tu imagina o cara chegar na prova da Unicamp, ele se prepara, uma das provas mais difíceis do Brasil, e ele chega lá na primeira fase da prova, no dia, olha pro quadro e pergunta, ninguém vai anotar, né, se passou 1 hora, meia hora? Não, aqui você tem que trazer o teu relógio e tem que ser analógico. E aí eu acho importante explicar aí que vai ter uma molecada assistindo o podcast, o que é analógico. É aquele que a tua avó tem na parede lá Não pode ser aquele da também. casa. Mas é por ali, Só se né? o cara chega... Só, e não Aquele da adianta vir parede com, que tem alguma coisa. o digital na tela de ponteiro ali, né? Ah, também tem essa. Exatamente. Na tela analógica ali. Que tem Então- uma telinha no digital Mas, analógico. Evandro, Mas olha duas informações Sim, que a gente sim. acabou de dar, que foge um pouquinho o corriqueiro, mas uma da UFSC. Essa aí pra mim, é da realmente... UFSC, o EM, o EPG, que são as provas de somatório do sul do Brasil, e a outra da Unicamp. E eu tô falando isso porque eu tive alunos que foram já em 2 e 3 anos, que é o aluno que não assiste a aula de prova e não lê o edital, porque tem escolas que fazem uma aula de estratégia de prova. Tem professores que leem o edital e fazem isso. E a Unicamp, ela tem uma aula com o diretor do vestibular todo ano no YouTube, explicando o passo a passo do edital. A UFSC, na feira de cursos, vai ter uma aula da Coperv, com a Coperv passando o edital passo a passo. Só que o aluno, às vezes, ele não lê e ele não busca alguém ou a própria universidade que fez a leitura do edital. A Federal com esses do Paraná detalhes. também tem. A Federal do Paraná Também tem um conjunto de vídeos no YouTube explicando os principais pontos do concurso para as famílias e para o candidato. Ou seja, a universidade Uhum. se comunicando com o público jovem na linguagem do público jovem, Exatamente. que é uma forma deles consumirem informação. Né? E do Enem é a questão do lápis, né? Então, quando você vai para a UFSC, você leva uma caneta preta, mas você pode ter o azul, mas você pode ter uma borracha, você pode ter um lápis, pode usar tudo para rascunho. No Enem você não pode, só pode ter a caneta. Mas, ô, Rony, aí que vem uma coisa assim que eu acho que é muito do nosso chão, né? Pelo número de escolas que você já trabalhou, enfim, você conhece e o que eu circulo. Evandro, é assustador, tá? E aí o Rony traz, assim, a sua observação, mas é assustador o quanto que nós ainda percebemos que o pessoal que deveria guiar os alunos nessas escolas não estão prontos para realmente, assim, gerenciar todas essas informações, organizá-las e apresentar para os estudantes. E aí, Rony, só para a gente sair do edital e ir para as provas agora, mas aí, cara, me chama a atenção que é uma coisa que eu sempre pensei assim, ó, por que os colégios do Paraná, os colégios de maneira geral do Paraná, mas sobretudo ali da região de Curitiba, né? Mas isso você vai ter em Londrina, você vai ter em Cascavel, você vai ter em Ponta Grossa, você vai ter em Maringá, em todos os lugares, né? Francisco Beltrão e por aí vai. Por que eles são tão conservadores e são tão sérios e são tão, até às vezes, na minha visão, né? E aqui não tô criticando, eu tô falando assim, tão rígidos. Mas é porque se eles se distraírem, se eles não acompanharem... No Paraná tem até processo seriado, né? E aí depois eu quero dar um exemplo, Tá. o último exemplo de edital, que talvez seja o mais importante do que você falou agora, que é o número de vagas por causa do seriado. Ó, e Então, aí... essa informação, agora tu pegou um gancho que eu Não, sem acho dúvida. que esse vai ser o mais importante. Aí no do Paraná edital. você tem todas essas particularidades tão significativas, né? Você tem primeira e segunda fase do FPR, você tem vestibular seriado, aí o Enem é nacional, eles têm que preparar para o Enem. E você tem também essas particularidades das grandes universidades estaduais. Talvez um dos lugares que mais tem universidades estaduais de renome, de credibilidade, de pesquisa, né? De realmente fomento acadêmico é no Paraná. Mas a rigidez das escolas agora me caiu a ficha. Agora me faz sentido.
Por que essas escolas são tão, assim, de certa forma, né, regradas, conservadoras, tradicionais, tão assim, ajustadas? Mas porque se for diferente, Rony, não vão dar conta da complexidade que é os concursos do Paraná. E aí, olhando o outro lado da moeda, a gente vê que a grande massa das escolas, elas têm um problema sério de gestão pedagógica com relação a isso. Porque elas não olham. Elas simplesmente entram na rotina do ano letivo de ter que revisar um conteúdo de ensino médio de 3 anos e não se dão conta de que a estratégia de se fazer uma prova, conhecer a prova, ambientar-se com a prova, preparar-se mentalmente para aquela prova é tão ou mais importante do que a questão propriamente dita do conteúdo. Exatamente. A gente fala com os nossos alunos hoje que ele não precisa ser um top das galáxias para ter uma excelente nota do Enem e conquistar uma aprovação dele. Sim. No SISU, no ProUni. Não precisa. Ele não precisa ser um cara lá top das galáxias para conquistar uma aprovação no vestibular da UFSC. Ele tem que saber qual estratégia ele vai utilizar para tirar o melhor dele, onde ele é bom, e conquistar a pontuação que ele necessita. E as escolas simplesmente estão preocupadas com o quê? Cumprir conteúdo. Cumprir conteúdo. E normalmente é aquilo que a gente discutiu, né? A gente tem uma percepção que há trabalho em equipe em escola, mas na verdade é cada um por si, Deus por todos. Porque normalmente o que acontece? O professor quer dar conta do seu conteúdo. E isso traz um certo individualismo. Não vem para o coletivo. E aí entra o problema da gestão pedagógica. Se não tiver uma gestão pedagógica atuante para que a equipe atue coletivamente na preparação pedagógica, conteudista, mas também na preparação mental, na preparação estratégica, na ambientação, o aluno não vai ter sucesso. Porque o aluno não sai da caixinha dele de estudante para olhar a vida de estudante dele como um gestor que ele deveria olhar. Como um projeto, né? Quando a gente fala de vestibular, acho que assim é um projeto. A escola tem que ter um projeto. Se a escola se propõe a fazer a transição, que é o médio, a transição do médio para a universidade, né? Toda escola que faz o médio, ela tem que se propor a fazer a transição, porque ela está transferindo conhecidos, ela está transferindo conhecimentos, habilidades, sim, atitudes, né? Mas ela está também transitando, ela fazendo a transição desse aluno. E ela tem uma responsabilidade muito grande de fazer o cara não parar no médio. Então ela tem uma responsabilidade, porque se ela der mole, o cara para no médio e esse cara não vai para o ensino superior e ele começa a trabalhar e às vezes ele não se envolve mais. Isso que o que vem à mente, a nossa mente no primeiro momento são o ambiente das escolas privadas, né? Agora você imagina isso da pública, né? Na pública. Onde a falta de informação é efetiva, né? Sim. Os alunos não sabem o que é SISU, não sabem o que é ProUni. Quantos cursos, em quantas universidades não tiveram vagas preenchidas por não se alcançar uma nota mínima de Enem, por exemplo? Sim. Zerar numa prova. Não só no corte. Enem. Não só no Enem. Eu corte. peguei o relatório do último vestibular da UFSC e fui estudar, assim, como que foi o desempenho dos alunos em todas as modalidades. Todas. Não procurei nenhuma nem outra. Só fui tentar entender. O número de vagas não ocupadas lá no programa das políticas, né, de ações afirmativas é assustador. A lista, assim, ó, é folha por folha, assim, ó, não ocupada, não ocupada, não ocupada, não ocupada, não ocupada, não ocupada. Eu ouso dizer, Anderson, que essas vagas não são ocupadas não é por falta de preparo pedagógico, é por falta de informação. Eu ouso dizer isso. É falta de informação. E dá uma dó, né? Porque se o programa foi criado, né? Se as políticas foram criadas para poder atender ao público a qual se destina, e o público não usufrui, ele não atinge os requisitos para usufruir, logo a própria política ela tá equivocada. Alguma coisa está errada. Porque se eu ofereço a entrada, ó, tá aqui a vaga, tá aqui o espaço para você ocupar. É seu. E eu não consigo. E assim, gente, é assustador a quantidade. Eu não consegui contar a tempo do episódio, de tanto trabalho que daria para poder somar todos aqueles números, assim, mas é coisa, assim, absurda. Mas você queria trazer a questão era lá o gancho do edital que o Anderson colocou, que é assim, então, mais uma informação, por que ler o edital, né? O cara, aconteceu muitas vezes comigo assim,
eu vou lá e preparo uma aula da UEM. Daí a UEM, a UEL, a Unicentro, Unioeste, o EPG, as estaduais do Paraná, excelentes universidades, elas fazem um processo seriado, como tu tinhas colocado. Processo seriado é o quê? Uma prova do primeiro ano. O que eu acho excelente. Um processo inteligente do primeiro ano com conteúdo do primeiro, segundo do segundo e terceiro do terceiro. E o cara ainda pode competir nas duas. E ainda pode fazer por esse processo ou fazer uma prova final. Só que o que acontece? Quando tu vai ler o edital dessas universidades estaduais, geralmente 50% das vagas, que é o caso da UNB, que faz a mesma coisa, são pelo processo seriado. Então, isso tirou de fora a galera dos outros estados que não foi ali fazer essa prova. 25% é pelo Enem, sobra 25%. Aí o cara vai olhar quantas vagas tem para medicina. Muitas vezes na UEM, na UEL, e agora tem a Unioeste, a Unicentro, a Unioeste, a Unicentro, que já tem as datas todas ali, o EPG. Então, quando tu vai ler o edital, tu vê que tem 10 vagas, até 14 para medicina, que é o que sobrou. Aí o aluno se inscreve e depois ele vem na minha aula de estratégia de provas e aí eu digo assim, ó galera, medicina tem 14 vagas, então deu 470 candidatos por vaga. Aí o aluno olha para mim e diz assim, ô professor, assim você me desanima. Quer dizer, depois que o cara se inscreveu, ele vem dizer que na minha aula ele se desanimou para fazer, mas o cara não leu o edital. Então, na hora de fazer a inscrição, a primeira coisa que ele tem que fazer, quando a gente fala principalmente de medicina, né, é olhar, porque a gente tem aí 100 candidatos por vaga na UFSC, 109, 120, alguns anos, e você vai lá ter uma prova com poucas vagas e vai ter 470. E isso aconteceu na prova da Universidade Federal de Santa Maria, que depois de 10 anos passou a fazer uma prova no ano passado, que foi nesse ano em janeiro, e colocou 30% das vagas à disposição. 30% era 9. Aí o aluno pôde fazer a prova em Florianópolis. Então o meu aluno, que foi o 10º lugar, fez 111 pontos de 120. O cara teve que fazer 111 de 120, 111 de 120, que era o que complementava, foi o 10º lugar e foi um sofrimento para ele conseguir tomar essa vaga. Ele foi o 11º da fila de espera, né? E foi chamado depois, e acredito que depois dele talvez ninguém mais foi chamado, porque demorou bastante tempo. Então, claro, o cara vai fazer uma prova com 500 candidatos por vaga, e aí o cara tem que ser o mega das galáxias para fazer ser aprovado, e tem que ficar esperto em relação a isso. E quando a gente fala em Enem, daí complementando também, o que é obrigado por lei nas universidades federais? Dá 30% das vagas. Por lei, obrigado federal, 30%. Então, a gente tem 15 vagas das 50 na privada aqui em Florianópolis, 2 são para deficientes, sobra 13. São só 13 vagas. E já quando você pega a UFMG, se pegar 80, são 80 vagas, são 160, mas são 80 para privada. Então você tem 12 em Floripa, mas tem 80 na UFMG. E das 160, que é pública e privada, aquilo roda para 200. Então no Enem também tem que ficar ligado nisso, que as que põem 100% de vagas, como a UFRJ, a UFMG, que estão no Sudeste, a gente não precisa ir para o Norte e Nordeste, onde a maior parte delas são 100%, né? A gente tem que ficar esperto em relação a isso, que é a UFPR, a do Rio Grande do Sul, UFR, a URGS, né? A URGS. Deu um branco aqui, a URGS, a UFPR e a UFSC que trabalham com 30%. De vagas via SISU. De vagas via SISU, né? Sim. Então são 30% para o Enem via SISU. Não, e aí... E aí a gente tem que também estar de olho nesses editais e quando chegar lá na frente olhar no SISU para ver onde a gente vai aplicar, apesar que lá é mais fácil que ele joga no sistema, né? Obrigado, Evandro. Eu quero fazer uma proposta para vocês, porque assim, ó, o tempo não vai permitir, a gente tem muito conteúdo aqui. Foi só edital, aí deu 53 minutos. Muito conteúdo aqui. Edita a hora que eu fui levantar uma lebre aí. Tem muito conteúdo aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com esse conteúdo em 2 episódios. Sim, tá? vamos fechar o edital. A gente não vai conseguir, porque o Rony trouxe um ponto ali que eu acho que é muito válido a gente retomar para a gente, na verdade, colaborar com as escolas, né? O nosso programa é um programa bem nichado, né? É voltado mesmo para o público de escolas particulares, para o mantenedor, para o gestor, para o diretor, para o coordenador, para as famílias, para os estudantes, para os professores.
Mas se a gente perder isso, e pelo tempo que o programa vai ser colocado nas redes sociais, né, no YouTube, enfim, para o público acompanhar abertamente, eu acho que a gente pode ajudar muitas escolas a reorganizar o seu planejamento para o próximo ano letivo. Sim. Então, aí a gente pega aquela ideia, né, da atenção pré-vestibular e a gente insere aqui no próximo episódio, Exato. tá? Então, dentro desse episódio, eu nem vou abrir o calendário, quando o Rony traz assim, ó. As escolas estão muito preocupadas, especialmente o terceirão, em dar o conteúdo, tá? Em seguir a apostila do sistema de ensino. Fica aquela pressão em cima do professor, tá? E aí eu me apavoro, honestamente eu me apavoro quando eu encontro escolas com a seguinte situação. E eu tento ser o mais elegante possível, porque eu sou lá um consultor, eu sou um assessor praticamente, né? Eu não tenho, de fato, o poder de decisão só de influenciar, só de provocar uma reflexão. Mas assim, ó, vamos lá, o aluno tá indo embora, tá? Ele já tá contigo ali, se você tem desde o infantil ou anos iniciais, né? E não importa desde quando ele tá contigo, ou mesmo tendo só o médio, ele escolheu a tua escola para formar com você na educação básica. Ele tá ali com 17 anos, tá? E aí quando você fala, vocês dois trouxeram e eu vou tentar juntar para vocês depois fazerem as avaliações de vocês. Você fala assim, ó. A escola que decidiu abrir ensino médio e decidiu propor ensino médio, ela tem que ter a responsabilidade de entender que é um momento de passagem e tem que guiar ele para a universidade, que é a transição, para a vida, enfim, para a vida adulta, né? O Rony traz que, mas as escolas estão muito preocupadas em dar conteúdo, né? E aí a gente até foi uma fala de um aluno, né, que eu achei interessante. Professora, o que a reprodução dos pepinos do mar vai me ajudar na vida? É o nosso modelo, né? E faz sentido. Então, se o aluno não tiver um objetivo de que aquele conteúdo vai ajudar ele a executar a prova do Enem ou do vestibular, ele vai questionar isso. E se ele questionar, ele não se sente inserido no processo. Então, tá mal explicado a própria função do ensino médio pela escola, porque algumas escolas anseiam abrir ensino médio só para ter, digamos, mais um segmento de serviço e produto, mas não entende que realmente ele é diferente. E se ele não for pensado, se ele não for bem elaborado, e você simplesmente pegar os professores do Fundi 2 e replicar eles no ensino médio sem tudo isso que a gente acabou de discutir aqui, a gente oferece um ensino médio, 3 anos de ensino médio, ok, compra um belíssimo de um material, com toda aquela tecnologia, com todas aquelas plataformas e tudo mais, mas muitas vezes, Rony, o professor que está guiando os alunos em matemática, em física, em qualquer área de conhecimento, ele não conhece o próprio regramento do concurso do estado dele. Teve um professor que me disse assim, ó, Anderson, se eu não precisasse preparar os meus alunos para o vestibular da UFSC, que fosse tudo o Enem, eu não precisaria dar 15 matérias de matemática. 15. 15. Se fosse só o Enem, simplesmente eu poderia subtrair 15 matérias com 15 conteúdos de matemática para poder preparar meu aluno para o Enem. Em função da UFSC, eu tenho que dar essas 15 matérias de matemática. E aí eu me pergunto, qual professor ou quantos professores de matemática têm esse nível de propriedade de conhecimento em saber quantas matérias de matemática ele realmente precisa preparar o aluno dele para a UFSC, para a UDESC, para a CAF e para o Enem, entende? Sim. Então, assim, ó, me preocupa, e aí já vou passar a bola, Rony, só um minutinho, me preocupa o seguinte, aí que vem o ponto que depois a gente vai para ele, tá? Só quero, eu preciso depois chegar nesse ponto. Não só as escolas estão muito preocupadas em encher o aluno de conteúdo, vencer o conteúdo, mas e vencer o conteúdo pra quê? Vencer porque a apostila cobra ou vencer porque eu quero preparar ele pra isso? E aí eu fecho. E essa porrada de avaliações no final do ano? O aluno tá indo embora, o aluno já tá fechando, ele tá fechando o ciclo dele. Então, tem escolas que colocam avaliações, por exemplo, ali na semana do Enem, na semana do vestibular da CAF, né? Mas vamos pegar o Enem, que é o que a grande maioria vai fazer. Cara, o aluno que tem uma avaliação escolar de fechamento de nota do terceirão dele, na semana do Enem, ele vai privilegiar o quê? Qual é a dor mais próxima dele? Né? É fazer a prova da escola. Então a própria escola sabota o aluno e se sabota. O nosso ensino médio, mesmo com o novo ensino médio, ele continua sendo um grande tenho que saber de tudo sem aprender nada.
Essa que é a grande realidade, mesmo com o novo ensino médio. E talvez aí seja a questão pode ser, né? Vou levantar aqui, né? É só uma hipótese. Mas a autonomia das universidades em determinarem os seus processos seletivos talvez seja um grande problema. Talvez seja aquilo que tem que ser repensado efetivamente. Hoje, a grande dúvida é o que é que vem primeiro no ensino médio, o ovo ou a galinha, né? O que é que tem que mudar primeiro? O novo ensino, a BNCC para o ensino médio ou o processo seletivo para as universidades? Né? O que é que tem que vir casado nessa história toda? Então, fala-se no novo ensino médio, fala-se que o novo Enem vai vir em 2027, né? Mas não se fala nada em mudança de processos seletivos das próprias universidades, porque ainda estão ali com a sua autonomia de fazer um vestibular somatório, onde você tem que ter... E eles não estão fora da BNCC, eles estão ali dentro, porque eles não podem exigir conteúdos fora do que é o programado do ensino médio, né? Do que é o programado na educação básica. Então, as universidades, nos seus próprios processos, elas têm que estar inseridas nisso, isso é uma premissa. Mas a gente tem uma outra prova que está caminhando para uma prova de habilidades, de competências, e que mesmo essa prova está tomando uma direção conteudista. Mesmo uma prova lá... A de natureza Química, física e biologia, ela é totalmente... Sim, né? Mesmo uma prova que deveria testar competência e habilidades, ela volta e retoma uma prova conteudista, revisita uma prova conteudista para um Enem. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é uma grande salada sem propósito, sem objetivo, em que o único prejudicado é o aluno. O único prejudicado é o aluno nisso tudo. Porque a gente tem diversos processos seletivos de diversas formas, com diversos critérios, né? Com diversos editais que você tem que saber lá qual é o detalhe onde eu vou me diferenciar, em que ele é colocado à prova com 17 anos de idade. Né? É uma idade que ele não tem nem a noção do que ele vai exercer dali a 5, 6, 7 anos profissionalmente. E uma edição por ano, né? Aí o Enem é uma edição por ano. Esse aí nos Estados Unidos são 7 edições, né? E eu me lembro do programa com o Evandro, que ele trouxe como que funciona nos Estados Unidos, né? De você ter ali os 2 anos básicos para depois entrar numa questão... Você entra para a universidade, né? não para o curso, e você vai fazendo um rol de disciplinas que são poucas obrigatórias e as outras são eletivas. Como eles tentaram fazer no ensino médio aqui, sem as escolas ter a condição, né? Talvez, o interesse de fazer isso, né? Principalmente a pública, né? Principalmente a pública. Daí o cara vai lá plantar ou fazer comida. É legal. Mas cai no vestibular, não. Então, fica complicado. Eu acho assim, Rony, que também tem um outro lado, eu entendo, né? Acho perfeito que tu colocou, o Anderson. E vou acrescentar mais um lado pra gente fazer o espectador refletir, né? Que é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo é sempre fazer com que as pessoas reflitam sobre os assuntos que a gente traz. Mas a universidade, cada universidade, ela busca um público específico através da prova. Então, a prova, o DNA da prova, ela busca um aluno com habilidades específicas que ela acha que aquilo vai ser fomentado na parte de pesquisa, criação de novos conhecimentos, que eu diria que é o principal objetivo da universidade. Isso né, às vezes a universidade não concorda, mas que transferir conhecimento para formar seria o segundo, e o primeiro da universidade seria criar novos conhecimentos, né? Através das pesquisas, né? E ela busca um perfil de aluno. Então, a prova da UFSC, a prova da USP, buscam perfis de alunos diferentes, né? E esse processo de prova, ele tem que crescer, como nos Estados Unidos, e passar por um portfólio que o aluno tem que ter, que daí ele não ia ser só a prova, mas um portfólio, e uma entrevista de avaliação. E hoje, algumas universidades estão fazendo isso, incluindo a Unisul, em Santa Catarina. E tu tens condição de ser bem mais assertivo, né? Inclusive a Unisul. Então, quando a gente pega hoje o Albert Einstein, você vai fazer a prova, todo mundo, passou, tu vai para 8 entrevistas, 2 minutos. O que o Albert Einstein quer? Em 8 mini entrevistas que ele chama. Ver o perfil do aluno, o grau de maturidade dele para medicina, isso é aplicado na medicina, no Albert Einstein. O perfil, o grau de maturidade e também o poder de decisão dele. Será que esse cara que aqui de 2 anos vai entrar num hospital e vai ver uma situação, um caos,
Ele vai tomar as decisões corretas? Será que esse cara está preparado para tomar de decisão? Será que ele tem um raciocínio lógico para entrar na área de pesquisa, de análise, consegue analisar dados, analisar fatos? Então, eu vejo a prova de vestibular buscando um aluno específico e isso se estendendo, como a Unisul hoje, também com a Banca Vunesp, coloca um vídeo e mais 2 atividades meio que éticas, onde ele vai fazer uma análise de um vídeo ou uma análise de uma conversa que eles vão ter numa segunda atividade e vai se posicionar em relação a isso. Então, eu acho que existe um amadurecimento disso, mas o fato de não ter uma prova só também é porque a universidade busca um perfil de aluno. E aí entra na nossa conversa do edital. Quando ele lê o edital e quando ele passa a entender, depois de ler o edital, a estratégia da prova e passa a entrar na cabeça do cara que vai corrigir a redação e que vai corrigir uma questão discursiva, que a UFSC tem e todas as segundas fases das outras universidades têm, ele passa a entender que tipo de aluno a universidade está buscando. Eu acho que a discursiva, ela ajuda muito nisso, né? E o mercado de trabalho faz isso, né? O mercado de trabalho hoje, ele faz o quê? Né? Ele vai pegar o teu currículo, com base no teu portfólio, depois ele vai fazer uma entrevista e ele vai fazer uma aplicação de testes. E hoje, quais são os testes que são aplicados? Essa semana ainda ajudei uma pessoa com base nisso. Teste de personalidade, quer dizer, quem é essa pessoa, como ela se comporta, começar um pouquinho mais, como que ela se adapta a questões de estresse, de pressão, e uma segunda bateria que é cognitiva, então são testes de matemática, cognitivo, lógica, matemática, né? Teste de atenção, de concentração, de foco. Pô, o cara vai ser um arquiteto, um engenheiro, vai trabalhar com um projeto, ele consegue se focar numa coisa só, Aí, né? Detalhadas. Então, existe uma correlação e uma responsabilidade da escola, daí só pegando um gancho, né? A escola de ensino médio, qual é a função dela? Transferir só conhecimentos? Né? Não, habilidades e atitudes também. E isso tem uma corresponsabilidade de encaminhar o cara para o mercado de trabalho, incentivar ele, fazer com que ele queira ir, senão ele morre ali e depois vai trabalhar, dar uma enroladinha aqui e ali com um pouquinho. Esse é o grande ponto, Evandro, porque o que é exigido no Brasil hoje, de forma geral, são só os conhecimentos. Sim. As escolas, e aí volta lá no programa da psicologia escolar, ela carece de alguém na escola, de alguma pessoa dentro da instituição, dentro da escola, que seja alguém lá da parte pedagógica, alguém da área administrativa operacional, ou uma psicólogo, orientação pedagógica, que oriente, né? Que tem esse olhar de gestão e que olhe e que oriente toda essa preparação que o aluno deve ter num ciclo tão rápido que é o ensino médio. O nosso terceirão não prepara o aluno para tudo isso que nós discutimos aqui agora. Sim. E, inclusive, Anderson, olha só, tem uma aula que está fechando esse ano, que é o projeto de vida obrigatório, que deveria preparar o cara para quê no ensino médio? A primeira coisa que a escola teria que fazer e não faz, tanto que em Florianópolis você vai ter 10 psicólogos em escolas, é ensinar o cara a tomar decisões de carreira e fazer um processo de autoconhecimento para ele descobrir um curso ou uma área de interesse. Se você fizer isso, você vai dar sentido para que ele estude toda aquela montoeira de conteúdos que o Rony muito bem colocou agora, e você também, escola extremamente conteudista, né? A nossa escola, o nosso ensino médio continua extremamente conteudista, mas se ele pelo menos soubesse ou tivesse uma área de interesse, ou tivesse essa visão da transição, ele estudaria até o que não gosta, porque ele sabe que aquilo vai cair numa prova de vestibular e que vai transitar. E um segundo momento é ensinar ele a fazer as provas. Ensinar o que é a prova, o que ela cobra, como pensa um corretor de redação, como pensa um corretor de discursivas, e por que aqueles conteúdos, aquela incidência que você também colocou antes, que os professores têm que trabalhar com incidência, o que ele tem que saber realmente depois que ele já tem um curso, uma área de interesse, para dominar a prova, entrar no DNA da prova, e aí assim a escola vai fazer a transição de carreira. O que é a transição de carreira? Ele vir do portfólio e da base comum curricular que ele aprendeu no Fundo 1, 2 e médio, mas transitar para a universidade. E aí eu vou trazer para vocês, para a gente fazer o encerramento desse episódio, eu vou trazer para vocês algumas situações que eu tenho observado com muita clareza no mercado. O aluno, tá? E a família, que estão atentas a tudo isso que a gente discutiu, a complexidade brasileira dos concursos, dos diversos concursos, né? Só para
para lembrar, nós temos uma única edição do Enem. A terceira maior prova do mundo, a maior prova do país, ela só ocorre uma vez por ano. O que é uma tragédia, do ponto de vista da recuperação do desempenho do candidato. Porque se ele tiver com uma dor de barriga, se ele tiver uma situação de trânsito, um acidente, uma situação reversa no dia, ele não tem uma prova 2 meses depois para ele poder fazer uma nova tentativa. O ACIT nos Estados Unidos são 7 edições no ano, e não importa qual a sequência das notas dele, ele sempre vai prevalecer a maior. A maior nota. Então aqui a gente penaliza o nosso aluno o tempo todo. Mas aí tem um detalhe. A família e o estudante que estão atentos a tudo isso que a gente discutiu, estão começando a migrar para as escolas que têm esse tipo de gestão. Visão de futuro. Exatamente, estão migrando para as escolas. Então você começa a observar cada vez mais escolas em Santa Catarina, no Paraná. O Paraná está muito equilibrado. Tá? No Paraná é difícil você dizer assim, ó, essa escola despontou, esse grupo despontou. Porque no Paraná, se você não for realmente uma escola com essa linguagem, com esse entendimento, com esse nível de gestão de concursos e conseguir equilibrar todo esse conteúdo, você nem consegue ter ensino médio no Paraná. Agora, em Santa Catarina está ficando muito claro que as escolas que têm domínio de ensino médio e de percurso do que é o que nós estamos discutindo, a saga do vestibulando aqui, como termina a vida de um aluno de terceirão, no sentido escolar, né? Como é essa finalização de etapa, de encher o mês de novembro com uma porrada de avaliação escolar, quando ele deveria estar 100% recebendo aulões, dicas para enfrentar o Enem, Enem, FUVEST, a CAF, e aí tem 3 provas no mesmo final de semana, depois a gente vai discutir no próximo episódio. Segunda fase, o FPR, o DESC e o URGS, e termina depois com o UFSC e segunda fase, FUVEST. Então, a escola que não está atenta a isso, o que vai acontecer? O aluno e a família que querem realmente uma escola de alta performance vai migrar no ensino médio ou do segundo para o terceirão, vai migrar para a escola que está com esse domínio de conteúdo. E aí o que acontece? As escolas que já performam bem e vêm alcançando grandes resultados nos vestibulares mais difíceis e notas de alto desempenho, só vão melhorando. Porque atrai o aluno que tem essa condição, certo? E a escola que quer tentar mostrar para a sua comunidade escolar que ela também pode ser uma opção, ela não só vai demorar para conseguir, porque se ela não se equipar e não tiver uma equipe com essa performance, né, de sala de aula, com esse entendimento, porque o que eu vou dar em matemática pro aluno? Vou só replicar o que o meu sistema de ensino tá jogando para mim, ou eu vou olhar para minha universidade e vou fazer o aluno conseguir ter condições de trabalhar na incidência dos conteúdos que caem. Perfeito. E aí o que acontece? Ficam nessa escola os alunos que não querem se dedicar a esse nível de cobrança. Então, os alunos que aguentam a cobrança e que querem performar, vão para cá. Porque aqui eu tenho essa entrega. Eu te entrego, eu te dou todo esse suporte. Eu te guio até lá. E aqui eu não consigo. E o que vai acontecer? Escutem o que eu tô falando para vocês. Nos próximos anos, a gente vai ver escolas em Santa Catarina, em determinados lugares, verdadeiras ilhas de performance, tá? E olha, não sei se as outras conseguem alcançar. Porque isso envolve investimento. Professor bom custa caro, tá certo? E é assim que eu gostaria de deixar para vocês. Eu encerro por aqui a minha parte nesse episódio. Vocês podem concluir e se despedir também. Eu concluo concordando com o meu amigo Anderson Gross. É esse o caminho e vejo que realmente já estamos nessa situação. Já estamos. Essa que é a grande realidade. Se nós retomarmos um episódio em que nós verificamos e avaliamos a condição das pequenas e médias escolas, a gente vê o tamanho do mercado das escolas privadas hoje no nosso país, a gente entende que tem um mercado pujante ainda, né, para se trabalhar, para se explorar, para se buscar pelos mantenedores. E olhando esse outro lado, que se você não se destacar, você vai ficar para trás, é a criatividade que a gente precisa trazer para dentro de uma gestão. Um mantenedor, ele tem que trazer essa expertise, essa criatividade para entender onde é que ele está situado, aonde que ele quer chegar no mercado e o que ele pode ofertar para sua comunidade. E é isso. E eu me despeço aqui. Eu fecho, então, concordando com os colegas educadores e
deixando um alerta aqui também. Então, hoje a escola de ensino médio, principalmente a que caminha para o ensino médio e tem a responsabilidade maior de fazer a transição, ela tem que realmente assumir essa responsabilidade. E se ela quiser saber se essa é a expectativa dos alunos e dos pais, é só ela perguntar. É só ela perguntar. Quando chega na hora da matrícula, pedir para o pai, você está trazendo o teu aluno para a minha escola? Teu filho, a tua filha? Qual a tua expectativa? Com 100% de certeza, esse pai tem a expectativa que essa escola do ensino médio prepare o cara para a transição e dê uma oportunidade. Essa pode ser a oportunidade dele de se posicionar no mercado e conseguir aí uma boa vaga numa universidade pública, porque hoje a universidade de medicina, por exemplo, custa 10, 12 mil reais, né? Quantas famílias têm a condição de pagar 800 mil reais por um curso de medicina? Um exemplo, né? Um curso de odontologia custa 6, 7 mil reais. Então, eu acho que as escolas têm que assumir essa responsabilidade. Se estão na dúvida, é só perguntar para a pessoa que faz a matrícula. Qual a tua expectativa? A expectativa é justamente essa. Só que às vezes eles não fazem essa leitura e aí o que acontece, né? Não entrega aquilo que deveria entregar. Então, eu acho que é uma responsabilidade dos educadores fazer a transição, abrir esse caminho e mostrar que a escola pode ir muito além de transferir conhecimentos, mas sim habilidades e atitudes. E entre essas habilidades é a de transição de carreira, que é muito importante para o gancho do médio. Trazendo os agradecimentos ao estúdio Top Master. A Cal está aqui com a gente. Obrigado, Cal, aí pela assistência. E obrigado, Evandro Schitz. Muito obrigado a vocês pelo Você convite. não saia daí, que você continua no próximo episódio. Anderson, muito obrigado. É sempre um prazer discutir educação com esses meus parceiros, meus amigos pessoais e profissionais que eu levo para minha vida com muito amor e muito carinho. Obrigado a galera que está assistindo. Nós amamos vocês e queremos que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, façam comentários, sugiram temas para nós trazermos aqui para a mesa e continuem conosco assistindo o Escola em Voz. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu. Até o próximo episódio.